Olá, querido, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Vídeo e Vida. Eu sou o pastor Ítalo Dean. Essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus, gravada aí com carinho, especialmente para o seu coração. Eu convido você nesse momento para mais uma vez nós refletirmos sobre a Palavra do nosso Deus. O texto que eu escolhi para apreciação, para esse momento, para compartilhar com você, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e no versículo de número 31 e 32. A palavra de Deus diz assim, preste atenção: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Bem, querido, uma coisa que nós podemos perceber com clareza, à medida em que a gente faz uma leitura dos evangelhos, é que todos os discípulos de Jesus, eles falharam com o Senhor. Falharam de várias formas, falharam de várias maneiras. Eles falharam por não ser sensíveis à causa de Jesus. Você pode perceber, por exemplo, que eles demoraram bastante para compreender o significado, a essência do ministério de Cristo. Eles foram insensíveis porque viram também no fato de serem discípulos de Jesus uma oportunidade para a promoção pessoal. A Bíblia vai dizer que vez por outra eles discutiam a respeito de quem era o maior. Vários motivos egoístas estavam presentes ali no coração dos discípulos, e isso muitas vezes fazia com que eles viessem a cometer erros, viessem a falhar na sua relação com Jesus. Mas é interessante notar também a paciência, a bondade, o amor de Jesus para com aqueles homens. Isso, infelizmente, não mudou o coração de alguns, como foi, por exemplo, o caso de Judas Iscariotes, que apesar de todo o investimento feito por Jesus em sua vida, optou no final por trair o Mestre. Em uma escala menor, todos os outros discípulos também falharam, principalmente na hora mais decisiva, na hora mais difícil do ministério de Jesus. Todos os discípulos fugiram. Além dos discípulos, outra pessoa que falhou foi Pedro. Pedro não apenas fugiu, como os demais discípulos, na hora da crise enfrentada no Getsêmani pelo Mestre, mas também, posteriormente, ele negou conhecer a Jesus. Negou a Jesus, e a sua experiência de negação foi algo que provocou muita tristeza, muita tristeza. No Evangelho de Lucas, Lucas é o único a dizer que o choro de Pedro foi um choro amargo. Ele saiu do pátio da casa de Caifás, onde ele fez a negação, e ali, saindo dali, ele chorou amargamente. Agora, o que é interessante nós observarmos com relação a esse incidente experimentado por Pedro é que Jesus o advertiu antecipadamente. Jesus fez, ou deu a Pedro uma palavra de advertência antecipada que Pedro, no momento, não compreendeu, não entendeu. Jesus estava na mesa com seus discípulos. Judas provavelmente já havia saído para colocar em prática o seu plano de traição. E Jesus então adverte aos discípulos que naquela noite a profecia de Miqueias se cumpriria. O pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Mas Pedro, ele resiste. Ele diz a Jesus: Mestre, ainda que todos te abandonem, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Eu estou disposto, inclusive, a dar a vida por ti. É justamente nessa hora que Jesus pergunta a ele: tu darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, que não cantará o galo esta noite sem que 3 vezes tu me tenha negado me conhecer. Mas Pedro parece não ter assimilado a declaração de Jesus. Além destas palavras de Jesus, nós temos a palavra que foi lida nesse texto. Jesus também compartilha com Simão uma realidade que ele desconhecia. Jesus diz para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Porém, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E quando tu te converteres, apacenta, cuida dos teus irmãos. Fica evidente, nesse momento, pelo menos duas verdades básicas. A primeira, Pedro não estava pronto para o que Jesus tinha para a vida dele. Jesus vai dizer, quando tu te converteres, somente depois que estiveres convertido estarás pronto para cuidar de teus irmãos. Em segundo lugar, apesar de Pedro não estar pronto, Jesus não desiste do plano que tem para o seu discípulo. São duas lições simples, mas que eu considero fundamentais, consoladoras, extraordinárias. Pedro não está pronto, mas Jesus não desiste do projeto que tem para a vida de seu discípulo. Jesus, inclusive, sabe do fracasso que o seu discípulo cometerá, e mesmo assim mostra perseverança com respeito ao seu plano para a vida de Pedro. Mas além disso, eu quero destacar rapidamente quatro lições importantes com base nas palavras de advertência que Jesus deu a Simão. Primeira delas, preste atenção, precisamos tomar cuidado. Satanás não descansa no terrível intento de destruir a nossa fé e de derrubar os servos de Deus. Versículo 31, Jesus deixa bem claro para Simão, Satanás vos reclamou para vos cirandar. Essa experiência ela foi tão profunda que anos depois Pedro vai escrever a sua primeira carta e ele vai usar essa linguagem da palavra de advertência que Jesus lhe deu, dizendo, no capítulo 5, versículo 8 da sua carta, dizendo, olha, Satanás anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Aquilo ficou estampado. No momento Pedro não compreendeu, mas depois da experiência vivida, aquilo acompanhou Pedro como uma lembrança poderosa. E agora, convertido, amadurecido, Pedro adverte outras pessoas dizendo, tomem cuidado. Satanás circula, ciranda e reclama constantemente direitos de nos afligir e de nos derrubar. Então essa é a primeira realidade importante que eu vejo com base nesse texto, que eu e você precisamos aprender. Precisamos tomar cuidado. Existe um arco inimigo procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para agir com crueldade, destruir a nossa fé e nos lançar no chão. Ele conseguiu, ele teve êxito com respeito a Judas. A ambição de Judas foi a porta de entrada para a investida de Satanás, que terminou no pacto da traição e, consequentemente, no suicídio e na condenação de Judas. No caso de Pedro, isso não ocorreu. As tentativas de Satanás não foram, por assim dizer, não finalizaram a fé do discípulo, não destruíram Pedro completamente, mas embora não tenha havido uma interferência divina no curso daquilo que Satanás estava fazendo, Pedro inclusive passou pelo processo de fracasso, de negação, mas houve para ele, graças a Deus, restauração. Pedro, ele desejava no coração ser fiel a Jesus. Embora tenha cometido um fracasso, esse fracasso não foi decisivo, não foi final. Houve para ele restauração. Mas a experiência de Pedro fez com que ele no futuro advertisse outras pessoas, e nós precisamos aprender com isso. Precisamos tomar cuidado. Existe um inimigo espiritual, invisível, que constantemente luta por nos atingir e por destruir a nossa fé. A segunda lição importante com base nesse texto é: Cristo sabe tudo a nosso respeito, sabe inclusive o que nos aguarda no futuro. A palavra de Jesus para Pedro é uma palavra de advertência. Pedro é inconsciente, Pedro é inclusive inconsequente. Falta para ele maturidade, falta para ele consciência dos perigos que rondam a sua fé. Ele é cheio de si, ele é autoconfiante, ele faz afirmações de fidelidade, porque ele não tem sequer autoconhecimento. E logicamente não tem conhecimento das circunstâncias que envolvem a sua vida. Não tem o mínimo discernimento a respeito dos perigos que rondam a sua fé. Mas Jesus sabe tudo sobre Pedro. Ele diz: Pedro, Satanás
reclamou para peneirar você como trigo. Jesus avisou Pedro do perigo que estava por vir. Aqui outra lição importante fica em foco para mim e para você. Nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Nós não podemos cometer o erro de achar que podemos traçar o nosso caminho e trilhar a nossa jornada espiritual independente do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, do discernimento que só Deus pode nos dar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos ser orientados pela palavra, precisamos ser guiados por Jesus, porque eu conheço basicamente e ainda imperfeitamente apenas o meu presente, mas Jesus conhece o meu passado, conhece o meu presente, conhece o meu futuro. Não é uma questão de maturidade, não é uma questão de experiência, é sempre uma questão de dependência. Nós precisamos constantemente deixar que Jesus nos tome pela mão direita e nos guie, e nos oriente, e nos conduza, porque Ele sabe o que está vindo por aí com respeito à nossa vida. Então essa é a segunda lição importante. A terceira lição importante é que a intercessão, o favor e o poder de Cristo são maiores e mais eficazes do que os apelos de Satanás. Quando Jesus diz para Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar tua alma, ele vai dizer para Pedro, mas não temas, porque eu já roguei ao Pai, eu já intercedi junto ao Pai, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é saber que o nosso Salvador, depois de ter se revelado para nós, depois de ter perdoado os nossos pecados, continua cuidando de nós. Se não fosse Jesus, se não fosse a intercessão do nosso Salvador, se não fosse o cuidado diário do Cordeiro de Deus na minha e na tua vida, certamente que o inimigo já teria nos engolido vivo, certamente que o inimigo já teria nos estraçalhado a fé, já teria nos vencido, já teria nos destruído. Olha, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Eu não sei qual ponto da sua fé, em que ponto você está na sua jornada, mas de uma coisa eu sei, até aqui nos ajudou o Senhor. A razão, a causa do nosso progresso, da nossa permanência, a causa do nosso sustento na fé, é a intercessão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A consciência desse fato deve fazer com que o nosso coração se torne cada vez mais agradecido a Deus e mais inspirado, mais motivado para o louvor e para a adoração a este Jesus, que é um Salvador poderoso. Isso também deve exaltar no meu coração a confiança de que vai dar certo em nome de Jesus. Eu preciso me esconder em Cristo, me abrigar em Cristo, me aliançar cada vez mais a Cristo, porque é Ele quem cuida de mim. Eu vou vencer em nome de Jesus. Você vai vencer também em nome de Jesus. Mas não por qualquer outro fator, por qualquer outra causa, que não seja o cuidado de Jesus. Jesus é um Salvador poderoso. Jesus é um Salvador glorioso. É um Salvador permanente. Aleluia. Foi Ele quem declarou que ninguém pode arrancar uma de suas ovelhas de suas mãos. Se nós, apesar dos perigos, das tentações e das lutas que nós enfrentamos, continuarmos abrigados em Jesus, a intercessão de Cristo vai garantir a minha e a sua vitória. Essa é a terceira verdade interessante que eu encontro nesse texto. A intercessão de Jesus é mais poderosa, é mais eficaz do que os apelos e os ataques de Satanás. Isso é glorioso, deve motivar a nossa alegria e o nosso louvor a Deus. Em quarto e último lugar, para nós fecharmos essa reflexão, a quarta lição que eu aprendo com base nesse texto é que os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos fracassos. São maiores do que os nossos fracassos. Eu adiantei um pouco isso para você, mas deixa eu concluir enfatizando essa verdade. Olha que coisa interessante. Quando Jesus ressuscita dos mortos, nós sabemos, Jesus não interfere no curso dos acontecimentos.
mas ele adverte. Ele adverte. Muitas vezes nós entramos na zona de perigo, das provações, da tentação, e pela falta de cuidado, de atenção, de sensibilidade, nós questionamos: Senhor, por que tu não nos avisou? Por que Deus não me deu um sinal? Deus sempre avisa, pode ter certeza disso. Deus sempre se comunica com os seus filhos, trazendo notas de advertência sobre perigos, sobre tribulações. Ele vai usar alguma maneira para tornar isso claro para nós. Mas é lógico que o falar de Deus depende muito da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de ouvir e de entender o que ele está falando. Ele deu a palavra para Pedro, mas Pedro não percebeu. Pedro era insensível, Pedro não compreendeu o falar de Jesus. Isso resultou na queda, no fracasso. Quando nós não somos bons ouvintes da palavra de Deus, quando nós não atendemos aos sinais que são dados por Deus, nós nos metemos muitas vezes na zona de perigo. Só que existe outro fator interessante, é que a aliança que Deus tem conosco, o compromisso de Deus com a nossa vida é tão poderoso que, em vista desse propósito divino, os nossos fracassos não precisam representar o fim da história do nosso relacionamento com Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. Veja que Jesus não interfere no curso das coisas, dos acontecimentos. Pedro, de fato, nega conhecer a Jesus e fracassa miseravelmente. Chora amargamente. Chora terrivelmente. Era como se tudo tivesse acabado. Só que aí nós temos a conclusão da história. Jesus ressuscita dos mortos ao terceiro dia. E por meio de um anjo, ele envia uma mensagem para os discípulos, as três mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. E a mensagem é o seguinte: dizei aos discípulos e a Pedro que vão adiante de mim para o mar da Galileia, conforme eu os havia advertido. A palavra de Jesus para os discípulos e para Pedro. Que coisa gloriosa! O significado é simples, mas extraordinário. Pedro não estava fora da equipe. Havia fracassado, mas o fracasso de Pedro não era maior do que a aliança que Jesus tinha feito com ele. Que coisa gloriosa! A aliança de Deus conosco é maior do que os nossos erros e do que os nossos fracassos. Você sabe do restante da história. Jesus restaura Pedro. Pedro se converte verdadeiramente e se torna o apacentador de seus irmãos na igreja primitiva. Essa é a última coisa gloriosa que eu tenho para dizer para você. No fim das contas, o propósito de Deus há de prevalecer. Há de prevalecer. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe essa mensagem do nosso canal. E que Deus abençoe a sua vida. Com alegria e com muita satisfação, eu deixo essa mensagem para o seu coração. Curta aí, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo. E Deus continue abençoando você. Até a próxima, se Deus quiser.